Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. E a nossa história de agora está lá em 1 Samuel, no capítulo 23. E o cenário é o seguinte, né? Davi, após sair lá de Gat, né, ele vai pro bosque de Orete, né? Porque lá no bosque supõe-se que tem comida, tem caça e tem abrigo para que eles pudessem ficar, ele e os seus 600 homens. Bom, então Davi estava por lá e coisa toda. E enquanto isso, Saul passa Nob, a cidade de Nob, a cidade sacerdotal de Nob, a fio da espada, né? Ele simplesmente mata todo mundo. Então Davi fica sabendo depois que acontece esse episódio terrível, Davi fica sabendo que a cidade de Keila foi atacada pelos filisteus e resolve ajudar, né? Só que antes, né, o único sacerdote que escapou foi Abiatar, e ele leva, antes daquele furdunço, naquela confusão toda que estava todo mundo morrendo, ele conseguiu salvar uma estola sacerdotal e trouxe com ele para Davi, levou consigo, né? Então Davi então podia consultar ao Senhor através de Urim e Tumim, né, aquelas duas pedras que ficavam na estola sacerdotal, da qual o sacerdote consultava a Deus, né, através daquelas pedras ali, da estola sacerdotal. E Abiatar, né, sabiamente havia trago uma estola com ele, né, havia salvo essa estola, né, com ele. Pois bem, então Davi consulta o Senhor e diz: Olha, nós queremos ajudar a Keila, a cidade de Keila, e nós devemos ir, né? Então Deus dá um sinal de que sim, que ele poderia ir. Só que na hora de falar com os homens, os 600 homens, né? Apesar de serem valentes, né? Os cabras eram valentes mesmo, mas eles estavam com medo. E com razão, né? E eles falaram Davi: ó, Davi, se a gente está com medo aqui, escondido nesse bosque, né, que dirá ir lá para Keila se expor, né, nos expormos aos ataques tanto dos filisteus quanto do próprio Saul, né? Então realmente está complicado para o nosso lado. Tudo bem que a gente é valente, a gente é fera, tal, mas aí também é demais, né? Davi compreende então a aflição dos seus soldados, né, dos seus homens, e consulta de novo, chama o sacerdote de novo, ó, vamos consultar de novo. E então Deus dá o aval, ó, Deus confirma de que vai entregar os filisteus nas mãos de Davi e de seus homens. Então Davi volta para os caras, olha, Deus está com a gente. E esses caras eram, sabe, a gente fala do heroísmo de Davi, mas os caras que estavam com ele também tinham um heroísmo igual, apesar de ser sob a liderança de Davi, mas eles também eram tão fera, tão heróis quanto, porque se eles não fossem, Davi não poderia fazer nada, como ele ia combater os filisteus sozinho, né? Então os homens também que eram casca grossa mesmo, os caras eram fera, também resolveram realmente ir naquela empreitada. E um detalhe interessante é que Davi tinha o único sacerdote daquela região que sobrou, né? Saul, naquela insanidade, na sua insanidade, ele simplesmente matou todos os sacerdotes, todos, de forma que ele não poderia consultar a vontade de Deus, que era realmente através dos sacerdotes, né? O que era tão insano isso, que naquele tempo era inviável, impensável um juiz ou um rei governar o povo de Israel sem o auxílio de Deus, sem consultar a vontade de Deus, né? E isso era feito através dos sacerdotes. Mas Saul simplesmente assassinou a todos. O templo estava vazio. Ele queimou a cidade inteira de Keila. Não havia ninguém. Por sorte ou por providência divina, apenas Abiatar havia escapado, né? E só Davi então tinha a vontade, né, a sabedoria, né, a vontade de Deus, os planos de Deus. Só ele saberia. Enquanto Saul simplesmente na sua insanidade tinha abolido isso, tinha acabado com isso. Ele não tava, ele estava tão longe, tão distante, que agora ele não teria nem mesmo como consultar, né, a vontade de Deus. É uma coisa que seria impensável, né, em qualquer época em Israel.
E Abiatar também, e através e Deus assim faz como se Deus escreve, né, certo por linhas tortas, né? Abiatar também era o último descendente do sacerdote Eli. Havia tido uma profecia que está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 27 ao 36, de que entre os descendentes de Eli não haveria velho. Todos morreriam na flor da idade, né? Devido ao pecado de Eli, a negligência com seus filhos e tal. Deus faz uma profecia de que todos os descendentes de Eli morreriam na flor de idade, com exceção de um. E esse um era exatamente Abiatar. E todos os outros realmente morreram na flor da idade, né? Vamos ver que os sacerdotes de Queila, os 85 homens, foram simplesmente assassinados. Pois bem, então Davi vai a Queila com seus homens e salva mesmo. Deus entrega nas mãos de Queila. E não só isso, ele consegue inclusive pegar o gado dos filisteus, né? Que hoje em dia os soldados, quando vão à guerra, eles levam suas provisões tudo em lata, praticamente, né? No cantil, a água no cantil e a comida enlatada. Lata disso, lata de feijão, lata de quê. Mas naquele tempo, os soldados levavam suas provisões vivas, né? Era boi, era o carneiro, era ovelha, era cabra, era tudo ali vivo, né? Por isso que eles, inclusive, eles eram muito mais saudáveis, né? Aguentavam o tranco muito mais do que a gente agora. Tanto é que o combate era corpo a corpo. E eles ficavam dias e dias, né, lutando, né? Porque também eles se abasteciam ali da comida mais saudável possível. Eles matavam, literalmente matavam, cozinhavam e comiam, né? Enfim, então Davi consegue algumas provisões, né? O gado deles e tal. Mas ele fica sabendo que e Saul fica sabendo disso, que um feito como esse não escaparia, né, aos ouvidos de Saul, né? Todo mundo ficou sabendo que Davi, heroicamente, com apenas 600 homens, livrou Keila do ataque dos filisteus. Isso chega a Saul, que planeja também, então, atacar Davi por lá. E Davi também fica sabendo que Saul está sabendo. Olha só, havia espião de lá e de cá, né? Impressionante. Então Davi fica sabendo que Saul está sabendo. E aí ele consulta de novo ao Senhor e fala: Olha, Senhor, Davi, Saul vai atacar a cidade? E Deus responde que sim. E ele pergunta de novo: Os habitantes de Keila vai entregar a gente? Vão? E Deus responde novamente que sim, né? Então, o que parece então uma ingratidão, né? Os habitantes de Keila, apesar de serem salvos por Davi, também vai entregar a Davi. Mas assim, o que parece uma ingratidão não chega a tanto, porque pelo seguinte, os habitantes de Nob foram mortos, né? Apesar de terem o templo lá, os sacerdotes foram mortos. Talvez os habitantes de Queira falassem, bom, se eles fizeram aquilo, se ele fez aquilo com os sacerdotes de Deus, do Senhor, de Jeová, e com todos os habitantes, quanto mais nós, né, que não somos sacerdotes de nada. Se ele matou os sacerdotes, você acha que a gente não vai matar a gente, né? Então, provavelmente, os habitantes de Keila pensariam dessa forma e entregaria Davi e os homens sem pestanejar, principalmente, pelo menos com medo de serem mortos, assassinados pelo rei. Então, Davi, então, sai, pega os seus homens e sai dali, né, a esmo, porque a loucura do rei já era do conhecimento de todos, inclusive dos habitantes de Keila, obviamente. Então Davi foge, né? Antes que Saul chegasse, Davi foge com os homens e sai ali a esmo até chegar às montanhas. Saul desiste então de atacar Keila. Então, no caso, Davi salvou Keila duas vezes. A primeira dos filisteus e a segunda de serem atacada por Saul. E eles fogem para as montanhas, para um deserto de Zif, né? Beleza. Aí Saul os procura por lá, mas dá uma geral ali, mas não acha ninguém e tal. Nesse meio tempo, Jonatas, né, procura Davi, consegue achar, eles estavam em conexão de alguma forma, e eles se encontram lá no deserto, renovam a aliança, e Jonatas, na sua humildade, fala: Olha só, eu sei que você vai ser o rei de Israel, e meu pai também sabe disso, e eu serei muito feliz em ser com você o segundo, né? Olha a humildade do príncipe, né? Ele era o príncipe herdeiro do trono, mas ele reconhecia que Deus havia, que era plano de Deus, que a casa de Saul não teria mais rei e que Davi seria o rei. E ele
estaria feliz em ser o segundo, né? Ou seja, um auxiliar de Davi no que fosse possível e necessário. Então eles renovam a aliança e novamente Jonatas, né, vai embora, consola Davi e vai embora. Bom, então os Ifeus, né, alguns Ifeus, né, dali daquele, moradores ali do deserto de Zif, vai lá no Saul e fala assim: olha, Davi está entre nós, viu? E aí Saul fica muito feliz, né? Queriam dar uma moral. Se deu certo com Doeng, né? O Doeng, quase Deng, deu certo, né? Que entregou Davi, então daria certo com eles também, né? Então eles vão lá no rei e tentam ganhar uma moralzinha lá com o rei e falam: olha, Davi está entre a gente. E Saul fica muito feliz, que bom que vocês, né, me ajudaram. Então, olha só, vai lá. Vocês que conhecem muito bem o deserto, vê lá direitinho onde eles estão e me fala direito, né? E assim foi, né? Eles viram realmente Davi e foram lá, olha, eu sei onde eles estão, pode vir comigo. E Davi fica sabendo de tudo isso, né? Da traição lá dos Ifeus e fica muito triste. E é nessa ocasião que ele compõe aí o Salmo 54. Vocês que derem dar uma conferida lá, né? Salmo 54. Foi nessa ocasião em que Davi, aflito, ele compõe o salmo, né? Interessante. Quando Davi estava aflito, ele compunha uma música, né? Fera é fera, né? O cara era um músico, né? Então, nas aflições, ele compunha os salmos. Nessa ocasião, foi uma dessas que ele compôs um salmo, né? Uma música. E ele compôs o salmo, então, 54 nessa aí. Bom, enfim, então os Ifeus, né, servem como guia de Saul e começam a perseguir Davi. Davi leva uma certa desvantagem nessa perseguição porque ele não conhecia muito bem a região, enquanto os Ifeus sabiam, né, conheciam aquilo como a palma da mão. Aí chega ao ponto, né, de que Saul fica muito perto, tão perto, assim, ao ponto de estarem Saul de um lado do monte subindo e Davi do outro lado do monte descendo, né? Assim, eles estavam muito próximos e a proximidade foi ficando cada vez mais apertada até que Saul consegue cercar a Davi e seus homens, né? E agora o bicho pegou. Os homens de Davi se encontram cercados pelos homens de Saul. E claro, os homens de Davi estavam em grande desvantagem. Saul devia estar com um exército enorme, muito mais bem armado, muito mais bem munido, né? Muito mais bem preparado. Só que antes de Saul atacar, alguém fala para Saul: olha, você precisa voltar porque os filisteus invadiram o país, estão lá detonando tudo. E Davi é salvo milagrosamente, né? Por causa do ataque dos filisteus. Então os filisteus estavam atacando lá o território de Israel, estavam atacando o país. E aí Saul, a muito contragosto, teve que voltar para defender a sua terra, porque se ele abdica de defender o seu território, não ia adiantar nada ele matar Davi, porque ele ficaria sem o reino de qualquer jeito, né? Então Davi é salvo pelo ataque dos filisteus. Olha que coisa interessante, né? Enfim, então acontece tudo isso e Saul então vai apressadamente para combater os filisteus. Só que ele vai lá, combate os filisteus, Davi continua onde está, naquele deserto e tal, e Saul vai voltar, né? Com certeza, ele só vai combater os filisteus, ele vai conseguir vencer essa guerra e vai voltar. Só que aí, isso aí já é assunto para uma próxima história. Se você gostou, como sempre, dá uma fortalecida na gente aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe se achar interessante, dê sua opinião, comente alguma coisa se achar legal. Enfim, fique com Deus e pense nisso.